A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estou aqui de novo no meu cenário de sempre. Acabou os diazinhos lá, naquele campo lindo, mas valeu a pena. Deu um refrigério na mente. E hoje a palavra que eu trouxe para nossos corações está em 38, Isaías, capítulo 38, no versículo 15 e 16, que vai dizer assim: Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faz-me viver. Então, nós sabemos que a oração do rei Ezequias, aqui Isaías nos conta que o profeta Isaías, ontem eu falei para você, eu confundo Elias com Isaías, mas é o profeta Isaías que foi e profetizou que o rei Ezequias iria morrer, que era para ele arrumar a casa, que ele ia morrer. Então ele virou para o lado, chorou e orou a Deus, né? E Deus se compadeceu, teve compaixão e pediu para que Isaías voltasse lá e dissesse que Deus ouviu as orações dele e que acrescentaria 15 anos em sua vida. E isso é lindo, né, gente? Porque eu falei ontem do poder da oração, que a gente pode orar. Deus quer que a gente ore de coração, quer que nós oramos com o coração aquebrantado, que é o que Ele gosta, que a gente tenha um coração contrito, um coração quebrantado, a gente ora, a gente coloca tudo para fora o que precisa dele, que o trate com intimidade como um pai, que não devemos orar superficialmente, sem o coração. E aqui Ezequias, que era o rei, ele ganhou 15 anos, só que aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre o estudo dessa palavra, não é da minha palavras, é o estudo da palavra que o rei Ezequias, quando Isaías profetizou isso para ele duvidou e pediu uma prova a Isaías. Como eu vou saber que foi Deus que falou que vai acontecer isso? Então ele pediu uma prova e Deus falou do relógio, tinha o relógio de Acaz. O relógio de Acaz era o relógio que o pai do Ezequias tinha feito, era um relógio de sombra. Então Deus disse para ele que ele podia adiantar 10, olha, agora eu não lembro da palavra, mas tipo 10 minutos para frente, que seria, e ou para trás, ou retroceder lá no relógio, que mexeria com o tempo. Aí o rei Ezequias pegou e disse: não, para frente seria normal, seria o tempo certo, então eu vou voltar para trás. E fez. Só que isso impactou tanto internacionalmente, impactou essa decisão que mexeu com tudo, porque Deus, ele é capaz de mexer com o tempo, de mexer com tudo, ele é dono do tempo, né? Então, o que aconteceu? O povo enlouqueceu com aquilo. Então, o que aconteceu? O rei da Babilônia, que na época era o Merodach Baladan, até marquei aqui para não esquecer o nome, né? Esses nomes são difíceis. Merodach Baladan enviou embaixadores para lá, para ver o que estava acontecendo, como aconteceu aquele prodígio, né, que eles falam. E o rei Ezequias, levaram muitos presentes para o rei Ezequias. O rei Ezequias ficou, o que aconteceu? O rei Ezequias se orgulhou daquilo, bateu o orgulho nele.
né? Então bateu orgulho no rei Ezequias. Então ele soube que aquilo tudo era verdade, que ele ia ficar bem. E o que ele fez? Ele, para se exaltar, de vez de ele exaltar a Deus, ele cometeu o engano aí. Ele foi se exaltar. Então ele levou esse pessoal tudo para dentro do palácio. Ele mostrou todas as suas riquezas, toda a sua prata, todo o seu ouro, tudo, o seu óleo, o seu azeite, tudo que era de valor no palácio, ele mostrou tudo para esse pessoal da Babilônia. E quando ele saiu dali, Isaías perguntou para ele: o que fizeste? O que fizeste com esse pessoal? Aí ele contou: eu levei, mostrei todo o tesouro, tudo. Então Isaías profetizou para ele: assim diz o Senhor, esse povo há de voltar e vai levar tudo que você tem, tudo, não vai sobrar nada, e ainda vai levar teus descendentes para servir de eunuco no palácio deles. Eunuco são empregadinhos que servem vinho, aquelas coisas, os empregados, né? Imagina toda a descendência do rei seria. E o rei Ezequias, ele não ficou preocupado, porque ele pensou, ele não pensou, ele disse ainda, que pelo menos no reino, na época dele, tudo seria em paz. Tipo assim, depois que eu morrer, o resto que se dane. Deus me perdoe dizer isso, mas tipo, ele quis dizer. E ele cometeu esse erro terrível. Depois de tudo. Ele serviu sempre a Deus, ele orou a Deus, Deus pediu. A doença que ele tinha era uma doença que os médicos tudo já tinham desenganado, era uma doença grave. Não tinha mais saída para ele. E através da oração dele a Deus, Deus concedeu mais 15 anos. E ele fez tudo isso, gente, depois, né? Então, essa palavra aqui deixa uma mensagem grande pra gente. Que é mais fácil você procurar a Deus quando você está doente. Você está doente, você se humilha e pede a Deus, do que quando você tem todas as riquezas, né? Quando você é, como que se diz, próspero, com toda a sua prosperidade, a sua riqueza, a soberba sobe a sua cabeça, o orgulho sobe a sua cabeça. E Deus, você não precisa de Deus para mais nada, porque você tem tudo que você quer. E o rei ali, ele tinha os 15 anos que Deus tinha dado para ele, ele tinha todas as riquezas, então ele pensou, eu vou viver bem até eu morrer, né? Então, gente, isso nos traz essa mensagem, assim, ó, que Deus muitas vezes, por que ele não quer nos enriquecer, por que ele não nos enriquece? Vou me entregar para Jesus, Jesus disse que eu vou comer o melhor da terra, que eu vou ser próspero, mas não é assim da noite pro dia. Não é assim da noite pro dia, gente, por isso que a gente passa por toda essa prova, porque tem pessoas que pedem coisas materiais, pedem riquezas, e Deus pode dar, sim, Deus pode dar, Deus pode tudo. Só que Ele quer provar o seu coração, Ele quer provar se você realmente está com Ele, se não foi só no seu momento de desespero que você foi lá, procurou Ele, e largou tudo no altar e pediu sua ajuda. Então, Ele quer primeiro que você se redima, faça sua parte. Depois Ele vai lhe concedendo aos poucos, porque muitas das vezes Deus despeja com tudo, todas as riquezas para uma pessoa, e a pessoa simplesmente abandona Deus. E Deus tem mais experiência, uma experiência de uma eternidade com isso. Deus conhece o povo dele desde sempre, porque Ele que nos criou. E Ele sabe como é nosso coração, Ele sabe das nossas ambições.
Ele sabe, então ele sonda nosso coração, ele sabe como tu vai reagir depois que tu ganhar aquilo ali, ele já sabe tudo. Então ele fica tentando que você mude, que você seja merecedor. Quando ele vê que você realmente é merecedor, que você se voltou, que seu coração voltou para ele, aí ele lhe concede as bênçãos. Por isso que demora, porque você custa a largar a parte material e se apegar a Deus, se apegar às coisas que Deus quer para você, se apegar a ajudar o próximo, a fazer o que Deus tem propósito com você. Quando você larga toda aquela parte financeira e se volta às coisas de Deus, por isso ele diz ali depois, procurar o reino de Deus, o resto será concedido, acrescentado. Por isso. Aí quando ele vê que seu coração está totalmente voltado para ele, aí ele vai lhe concedendo tudo que é importante para você, né? E essa parte aqui do rei, que é que aconteceu? Aconteceu tudo que Isaías falou. O povo da Babilônia veio, levou o pessoal tudo cativo, levou todo o ouro, tudo, a Arca da Aliança, todos os tesouros que tinha no templo, todos os tesouros que tinha em Jerusalém, tudo foi levado para a Babilônia. Tudo por causa desse erro que Ezequias cometeu, né? Ele não exaltou a Deus, tipo, ele não agradeceu, que nem você ganha uma coisa, se você não agradecer, não dizer que foi Deus que lhe concedeu aquilo, Deus não gosta disso. Aí ele fica lhe podando, porque você tem que dar glória a Deus, tudo que você concede, desde o ar que você respira, você sabe disso, né? Deus nos coloca o sopro de vida, desde que acordamos até a hora de deitar. Então tudo isso tem que ser todo dia agradecido a Deus. Quanto mais coisas financeiras que Ele lhe dá, que Ele lhe abençoa. Amém, gente? Então já tá grande o vídeo. Minha garganta não tá muito boa hoje também. Fique na paz do Senhor, fique com essa palavra, né? Medite, ore a Deus, cuide bem do que você está pedindo a Deus. Vigie muito o que você está pedindo a Deus. Se você é merecedor, se você está não merecedor, a gente sempre acha que não merece, mas se você está alinhado com os pensamentos de Deus, com os planos de Deus, para Ele poder lhe conceder o que você está pedindo. Amém? Creia em Deus que com certeza Ele vai lhe conceder. Amém? Fique na paz do Senhor, gente. Deixa um joinha aí, inscreva no canal. Não posso deixar de falar isso. Glória a Deus.